Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Aqui estou eu de longe, mas pela graça de Deus estamos reunidos. Alguns barulhos estranhos que vocês escutarem aí, obviamente, tem a ver com o nosso ambiente, mas eu fico muito feliz de podermos estar juntos, adorando a Deus, oferecendo o nosso culto a Deus. Quero agradecer a Deus pela equipe que está na igreja, no local onde nós normalmente fazemos o nosso culto, liderados pelo pastor Kilvin, por Tony, Ruben Newton, todo o pessoal do louvor, que está proporcionando a maneira da gente, mesmo longe, poder adorar a Deus juntos. Isso é um grande privilégio, irmãos, porque, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de oferecer a Deus um culto em espírito e em verdade. Onde quer que estejamos, reunidos ou não, com algumas poucas pessoas ou sozinhos na nossa casa, nós podemos oferecer a Deus um culto em ações de graças. E isso é o que faz a igreja demonstrar que está viva e mobilizada pela graça de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque essa semana foi uma semana difícil, alguns sinais, alguns sintomas, fiz meus testes, estou esperando o resultado, e Deus, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, tem me renovado as forças. Hoje pela manhã eu quero louvar a Deus por poder ministrar a palavra de Deus, que é a minha maior paixão, o meu desejo mais intenso de fazer isso até o último segundo da minha vida. E por isso eu quero agradecer as orações que foram feitas no decorrer da semana. Estou aqui com um púlpito improvisado na sala do nosso apartamento aqui em São Paulo, e quero louvar a Deus também pela minha esposa, que cuidou de maneira tão dedicada de mim nesses dias, e certamente o Senhor haverá de nos abençoar com saúde e em paz. Queridos irmãos, nós estamos na 4ª temporada da série Quatro Olhares. Nós temos olhado os ensinos do Mestre, conforme Marcos, Mateus, Lucas e João têm registrado em suas narrativas nos evangelhos que eles escreveram. Nos 2 primeiros episódios dessa temporada, que fala sobre os ensinos de Jesus, nós vimos o que Jesus ensinou sobre o Pai e sobre o Espírito, as outras pessoas da Trindade, assim como ele. Depois, nos episódios 3 e 4, nós vimos o que Jesus ensinou sobre a própria palavra de Deus, que ficou escrita, registrada pela inspiração de Deus, sendo ele mesmo a palavra viva. Vimos que a palavra viva testifica da palavra escrita e a palavra escrita testifica da palavra viva, que é Jesus. Depois nós vimos nos episódios 5 e 6 o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Vimos que o reino de Deus tanto está em nós como no nosso meio, como também tem dimensões que têm a ver com a vida com Deus e também com a proclamação do Evangelho, a vida com boas obras para a glória de Deus. E, finalmente, fechando o mês de fevereiro, que acabou domingo passado, vimos o episódio 7 e o episódio 8, em que Jesus ensinou sobre espiritualidade e religiosidade. E vimos o desafio de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e não simplesmente por meio de formas locais, liturgias ou coreografias religiosas formais, sem nenhuma vida da parte de Deus. Os mais observadores terão percebido que esses 8 primeiros episódios dessa 4ª temporada, que é a temporada dos ensinos do Mestre, que nós expusemos no mês de fevereiro, abordaram um relacionamento com Deus. É como se estivéssemos olhando para a dimensão vertical da nossa existência. Agora, em março, começando hoje, é hora de olharmos os episódios que vão tratar de questões muito cotidianas da nossa realidade humana. É como se agora nós estivéssemos olhando para a dimensão horizontal da nossa vida. Nós vamos começar hoje expondo os episódios 9 e 10, agora pela manhã o 9 e à noite o 10, acerca do que Jesus ensinou sobre os relacionamentos humanos. Em certo sentido, é como se nós estivéssemos olhando a lei de Deus, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei de Deus, e vendo que na primeira tábua da lei de Deus, nós temos os mandamentos dos relacionamentos nossos com Deus.
por meio de 4 ordens que regulam 4 princípios importantes sobre como cada criatura deve se relacionar com Deus, especialmente nós, seres humanos. Então, se você recorda, os 10 mandamentos, os 4 primeiros, falam justamente da relação do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de descanso para o santificar. Esses 4 mandamentos, que estabelecem 4 princípios, são exatamente aqueles que nós, de alguma maneira, abordamos nesses 8 primeiros episódios que tratamos de que Jesus ensinou acerca do relacionamento do homem com Deus, os ensinos do Mestre sobre essa dimensão vertical da relação humana com Deus. Agora, como se nós estivéssemos pegando a segunda tábua da lei, onde nós encontramos os mandamentos dos relacionamentos humanos por meio de 6 ordens que regulam 6 princípios importantes sobre como as pessoas devem se relacionar entre si. E aí você pega os 6 mandamentos restantes: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem as coisas que ele tem, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, é como se estivéssemos abrindo a arca da aliança e retirando figuradamente essas 2 tábuas, os 10 mandamentos, onde então encontramos o que Deus ensina como a sua vontade. Só que essa vontade agora, nessa etapa que nós estamos começando hoje, é trazida pelo próprio Deus feito homem, que nos ensina como nos relacionarmos entre nós. O nosso catecismo de Westminster segue essa ideia, a partir do resumo que Jesus faz da lei. Por exemplo, na pergunta 102, a pergunta é: qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? E a resposta é: o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E na pergunta 122, que é: qual o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? O resumo desses 6 mandamentos, segundo a resposta, que encerram o nosso dever para com o homem, é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Então, nesses 2 episódios que vamos ver hoje, que tratam do que Jesus ensinou sobre relacionamentos humanos, os meus objetivos, expondo a palavra, são alguns. Eu gostaria de já abrir para você, para que ao final desse primeiro episódio, que é o 9º episódio, e o 10º à noite, você possa entender qual é o objetivo de trazer essa reflexão, essa exposição da palavra para você. Primeiro, o meu objetivo é demonstrar que os relacionamentos humanos, e preste bem atenção nisso, demonstrar que os relacionamentos humanos são criação divina para a manifestação do caráter de Deus em seres feitos à imagem do próprio Deus, como reflexos horizontais dos relacionamentos perfeitos e eternos na própria Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os relacionamentos humanos são criados por Deus para uma manifestação do próprio caráter de Deus em pessoas como nós, que somos feitos à imagem de Deus e que, assim, de maneira horizontal, refletem aquilo que a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivem em si como relacionamentos eternos e perfeitos. O segundo objetivo é demonstrar que há uma íntima correlação que mutuamente influencia meu relacionamento com Deus e meus relacionamentos pessoais. De modo que a maneira como eu me relaciono com Deus influencia, positivo ou negativamente, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E vice-versa. A maneira como eu me relaciono com as pessoas influencia, positiva ou negativamente, a maneira como eu me relaciono com Deus. Terceiro objetivo é demonstrar que, por causa desses 2 aspectos, que os relacionamentos são criados por Deus para a manifestação do caráter de Deus, e que há uma íntima relação
que mutuamente influencia o relacionamento de Deus comigo, o meu com Deus e o meu com as outras pessoas, demonstrar que por causa desses dois aspectos há uma íntima relação entre meus sentimentos e atitudes para com Deus e meus sentimentos e atitudes para com os outros. De modo que aquilo que eu sinto e faço para com Deus influencia positiva ou negativamente na maneira como eu sinto e ajo em relação aos outros. E vice-versa. A maneira como eu sinto e faço para com os outros influencia positiva ou negativamente na maneira como eu me sinto e ajo em relação a Deus. Quarto objetivo é demonstrar que meus relacionamentos mais fundamentais são aqueles relacionados à família e ao próximo, seja ele quem for esse próximo. E nessas duas ambiências de relacionamento, a minha ambiência íntima da família e a minha ambiência pública e social, fica claro que os relacionamentos são determinados muito mais por atitudes concretas do que por meros sentimentos subjetivos. Por exemplo, amar envolve certamente emoções de carinho, de afeto, mas é biblicamente sempre definida em termos de atitudes concretas. Alguém já colocou dizendo que amar é um verbo. Amor, apesar de ser substantivo, implica em ação. Por exemplo, se eu amo, mas não ajudo alguém, na perspectiva de Deus, isso simplesmente não é amor. E, em quinto e último lugar, demonstrar que relacionamentos que foram criados por Deus foram criados como um plano perfeito, por uma mente perfeita, que era a mente de Deus, que é a mente de Deus, para pessoas que até então eram perfeitas, mas que depois da rebelião e queda da humanidade sob a responsabilidade de Adão e Eva, os relacionamentos se parecem, na real, com estradas em contínua construção e melhoria, nas quais eu construo um pavimento previamente para depois eu caminhar sobre eles, posteriormente. E que, por mais que sejam estradas bem construídas ao longo de um tempo, elas revelam a sua fragilidade, justamente porque podem ser danificadas, prejudicadas, esburacadas e precisam ser repavimentadas. Esses 5 objetivos é o que eu pretendo atingir no dia de hoje. Os 3 primeiros, hoje pela manhã. E à noite nós vamos ver os 2 últimos, tá bom? Vamos então a esse episódio 9 sobre o que Jesus ensinou acerca de relacionamentos humanos e que faz parte da 4ª temporada dos Ensinos do Mestre da série 4 Olhares. Para tanto, eu gostaria de tratar sobre, e esse é o tema de hoje pela manhã, o amor como o diferencial do ensino de Jesus sobre relacionamentos humanos. O amor como o diferencial do que Jesus ensina sobre relações humanas. E talvez você pense assim, mas todo mundo que fala sobre relacionamentos humanos coloca a importância do amor. No caso de Jesus é diferente. Ele não apenas coloca o amor como um dos aspectos do relacionamento humano. Ele diz que o amor é o núcleo central, o diferencial que estabelece o que é um relacionamento humano saudável, frutífero e abençoador. Então, vamos abrir agora em Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 33 ao verso 40, que é o texto que nós vamos expor nessa manhã. E o tema, nesse texto, é o amor como o diferencial de Jesus sobre relacionamentos humanos. Nós estamos, então, começando agora o que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos. Abra sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 22, verso 33 a 40, ok? Você pode tanto abrir aí a sua Bíblia, como também acessar no seu celular, e, portanto, vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22, 33 a 40. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um desses fariseus, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, continuou Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é a palavra de Deus. Eu convido você, nesse momento agora, a orar e pedir a bênção do Senhor sobre a ministração da palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós te damos graças pelo privilégio de poder refletir na tua palavra, que de maneira espiritual está sendo agora transmitida, tanto agora, no tempo online, como também no futuro, quando ficar registrada para os outros que haverão de assisti-la. Palavra que não fica vazia, não volta vazia, não está presa, não está fechada em lugares que normalmente nos reunimos para te adorar, mas é viva, está mobilizada quando ministramos a tua palavra, assim como a tua igreja, para a proclamação do teu evangelho. Nesta hora nós te pedimos humildemente, Pai, tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, ministra a tua palavra a nós, abre o nosso entendimento, dilata a nossa mente para que possamos ouvir a tua voz. Ó Deus, nós oramos assim, crendo que assim tu farás e daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Bom, certamente você já deve ter me visto pregar, ou algum pregador, sobre esse texto. Pensando nele como um texto que nos ajudará a ver que o amor é o diferencial do que Jesus ensina sobre relacionamentos, nós precisamos admitir que esse ensino de Jesus sobre o amor como diferencial sobre relacionamentos humanos, ele está espalhado em todos os evangelhos, na palavra de Deus, de um modo geral, tanto naquilo que Jesus falou, nos seus discursos, diálogos com as pessoas, como também naquilo que ele fez. E por isso Jesus, mais do que qualquer outro ensinamento, é a própria encarnação viva. Ele é o modelo, ele é o paradigma que demonstra que o amor é o diferencial do que nós precisamos vivenciar nos nossos relacionamentos humanos. Ele é o modelo naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez sobre relacionamentos humanos. O que ele fala e o que ele fez, como nós acabamos de ver, está de alguma maneira resumido. O que ele fez e o que ele faz em relação ao amor está resumido por ele mesmo em Mateus capítulo 22, o texto que nós lemos. Nós vamos olhar para Mateus 22 e vamos olhar para 2 outros textos, em Marcos e em Lucas, que tratam desse mesmo assunto, nesse mesmo episódio, e que nos ajudam a enriquecer a compreensão do que significa o amor como diferencial para os relacionamentos humanos. Observe que eu propositadamente incluí o verso 33 na seção do texto que nós lemos. O meu desejo é lhe dar o contexto do que Jesus estava ensinando, a quem Jesus estava ensinando, em que situação Jesus estava ensinando. Como fica claro, ele estava ensinando a um grupo de religiosos formado pelas 2 grandes facções, ou pelos 2 grandes grupos de religiosos do judaísmo do seu primeiro século, que eram os fariseus e os saduceus. Havia uma multidão ao redor, certamente atraída pelo embate teológico, doutrinário, pelo diálogo que eles faziam ali entre eles. E dentro daquele pequeno grupo de fariseus e saduceus, em relação à multidão, obviamente, havia alguns que eram intérpretes ou doutores da lei. Eram eles que, digamos assim, ensinavam, interpretavam a lei de Moisés para a época em que eles estavam vivendo. De alguma maneira, era como se fosse um pastor, um padre, um rabino, que estivesse ali discutindo, tratando do assunto com Jesus. No verso 33, há uma espécie de ferrolhozinho no texto, uma dobradiça no texto, melhor dizendo, em que ele conclui o que foi dito antes e, ao mesmo tempo, prepara para o que vai ser dito depois. Quando no texto diz que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, que está no versículo 33, é porque ele quer demonstrar que, diante daquilo que Jesus já tinha ensinado, a reação da multidão que estava ali ouvindo o ensino de Jesus, os embates teológicos com aqueles homens, é de completa admiração diante da sabedoria, da autoridade e da glória do que ele ensinava. Já tinha acontecido isso em outros momentos. Eu sempre me recordo de como o Sermão da Montanha, por exemplo, em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, conclui-se.
É dito que, depois de tudo, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade, e não como os escribas e fariseus. Então, essa reação de admiração, de espanto, de êxtase, de estar impactado, estupefato, admirado diante da doutrina de Jesus era muito comum. Essa expressão se maravilhavam é um verbo explescentor, que em grego vem do verbo ekplessor, que é usado apenas 13 vezes no Novo Testamento, sempre para situações em que a pessoa é impactada por algo que vê, que ouve e fica admirado, com a boca aberta diante daquilo. A provocação do intérprete, que vem logo depois desse comentário que Mateus faz no versículo 33, é dito que vem cheio de provocação, cheio de malícia. Ele queria testar Jesus, colocar Jesus em maus lençóis. Ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja que a ideia por trás era que Jesus teria agora que classificar o que era mais importante. A palavra que é usada para grande aqui é a palavra megalê, que do grego traz esse prefixo mega, e daí quando a gente mesmo em português quer dizer que uma coisa é muito grande, mais do que qualquer outra, imensamente maior, a gente diz aquilo ali é uma mega promoção, aquela pessoa é megalomaníaco e assim por diante. Então a ideia aqui é que Jesus teria, para responder àquele homem, que demonstrar a superioridade de um mandamento em relação a todos os demais. E aqui está a armadilha que aquele homem tentou armar para Jesus. É que a lei toda é vontade de Deus. Tanto que o princípio bíblico é que, se eu quebrar um dos mandamentos, por menor que seja, aparentemente, eu me torno réu de todos e, portanto, de toda a lei. E a razão é muito simples, é porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. Não tem nenhum aspecto do caráter de Deus que seja mais importante ou menos importante do que os outros. A gente aprende na teologia que o ser de Deus e os seus atributos são igualmente eternos, infinitos e gloriosos. Portanto, o amor, o poder, a justiça, a santidade, tudo e que se reflete na lei de Deus é igualmente importante. Todos e cada um dos 10 mandamentos, por exemplo, é a vontade de Deus. Quando ele pergunta, então, a Jesus qual deles era o grande mandamento, ele estava tentando colocar Jesus na condição de ser alguém que retalhava, que cortaria a lei de Deus, dizendo que isso era importante e aquilo outro era menos importante. A palavra que é traduzida para o português, para dar a ideia de mandamento, quando ele faz a pergunta qual é o grande mandamento na lei, é a palavra entolê. O significado dessa palavra não é de um mandamento específico. Ele é diferente do termo geral que se usa para a lei, que no grego é a palavra nomos. Na Septuaginta, que é aquela tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, é a tradução costumeira que se usa para o termo hebraico misra, que significa mandamento. Portanto, quando nomos fala, quando existe a palavra nomos, significa a lei como um todo. Mas quando alguém usa a palavra mandamento, entolê, então é normalmente usada para um mandamento específico e, tipicamente, significa algo que precisa ser pensado da lei, do nomos de Deus, de um modo geral. Jesus surpreende aqueles todos que estavam ali com a resposta que ele dá. E que tem no amor, como é o nosso tema, o diferencial da resposta e do ensino de Jesus sobre o relacionamento humano. Observe a resposta de Jesus, então, no verso 37. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E no verso 38, Jesus ainda qualifica a sua resposta com um comentário: este é o grande e primeiro mandamento. Jesus usa aqui a mesma palavra, entolê, que se encontrava na pergunta do intérprete da lei. E quando Jesus faz isso, ele também faz, semelhantemente a outras partes da Bíblia, quando Jesus declara que amar a Deus e ao próximo são esses maiores mandamentos. Mas o próprio apóstolo João, lá na sua carta e também no seu evangelho, também diz
que o mandamento de amar aos outros, uns aos outros, é também um mandamento específico e importante. Quando Jesus usa essa expressão, auterestin, remegale, kai prote entole, que é a expressão toda em grego, ele está usando dois grandes objetivos, ou dois grandes adjetivos, melhor dizendo. Ele usa a ideia grande, que o intérprete também já tinha usado, e também ele usa o adjetivo prote, primeiro, que só Jesus usa nesse texto. Veja, o primeiro, grande, megalê, aponta para o fato de que este mandamento está contido e expresso nas tábuas da lei. Enquanto o segundo adjetivo, proter, que é traduzido por primeiro, aponta para uma preeminência, para uma vinda primeiro deste mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas em relação aos outros. E isso fica muito claro, porque Jesus estava expressando o fato que, pela ordem dos mandamentos da primeira tábua, o primeiro era: não terás outros deuses diante de mim. E todos os outros três que referem-se ao relacionamento do homem com Deus também vão na mesma direção. Eles expressam os nossos deveres primeiramente para com Deus, por causa da compreensão de que o fim principal do homem não é o relacionamento horizontal, e de fato não é. O fim principal do homem é conhecer, glorificar e ter em Deus a sua mais profunda afeição e satisfação. Portanto, é natural que Jesus coloque o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas como o grande mandamento e o primeiro mandamento. Mas é no versículo 39 que se encontra o meu maior interesse para o texto de hoje, para a exposição de hoje, que é quando Jesus usa a expressão: o segundo semelhante a este é. Veja, ele diz assim: deuterá de homoia aute. Em grego significa o segundo semelhante a este é. Porque ao mesmo tempo que a palavra segundo, deuterá, implica em um lugar secundário em relação ao mandamento primário de amar a Deus, a palavra homoia, traduzida por semelhante, indica que era um mandamento de igual natureza. Quando você diz que uma coisa é homogênea, significa que na essência, e aí o prefixo é o mesmo, homoia, significa que na essência aquele segundo mandamento era semelhante ao primeiro. Havia uma preeminência de um sobre o outro, amar a Deus primeiro do que amar ao próximo. Mas fica claro, mesmo que pelo adjetivo proter, que amar a Deus é primeiro do que amar ao próximo, que o segundo, o deuterá, o segundo mandamento, que é amar o próximo, também é, na essência, semelhante ao primeiro. Para ficar mais claro, para você entender o que eu estou dizendo, por exemplo, quando nós dizemos que nós fomos criados semelhantes a Deus, é porque nós recebemos a imagem de Deus em nós. Não significa que nós somos iguais a Deus. Então, amar ao próximo não é igual a amar a Deus, mas é semelhante na sua essência, no seu propósito. Portanto, em outras palavras, Jesus ensina que amar a Deus é da mesma natureza de amar ao próximo, e amar o próximo é da mesma essência de amar a Deus. Na primeira epístola de João, isso fica mais claro, porque João desce a detalhes práticos. Se você abrir lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 7, você vai ver João detalhando o que significa dizer que amar a Deus acima de todas as coisas é semelhante a amar ao próximo. E amar ao próximo é semelhante, não igual, é semelhante a amar a Deus. Na essência, na natureza, é amar, o grande diferencial. Ele diz assim no capítulo 4 da sua primeira carta, que você pode abrir aí no versículo 7. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja que até agora ele está afirmando o primeiro grande mandamento, que Deus é amor, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ele, então, no verso 9, continua e diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. E qual foi a grande manifestação do amor de Deus em nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para enviar o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor.
explica João. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, até agora ele está falando do primeiro grande mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas, de como Deus manifestou, revelou, expressou de maneira perfeita o seu amor no fato de Jesus ter vindo em nosso favor. Como Paulo coloca, ele diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda estávamos alheios como pecadores perdidos. Agora, a partir do verso 11 de 1 João capítulo 4, então ele vira o texto e ele começa a falar da expressão horizontal deste amor de Deus. Ele diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, como ele até agora estava falando, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ele diz. Se amarmos uns aos outros, no entanto, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. E mais à frente, no verso 20, ele diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Veja que de maneira perfeita, João diz a mesma coisa que Jesus estava falando, descendo a detalhes. Ele chega até a fazer um comparativo. Ele disse assim, olha, se amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua compreensão, com todo o seu afeto, com toda a sua paixão, com o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, é o primeiro e grande mandamento. Lembre que esse Deus a quem você não vê, mas que você ama de maneira tão intensa e intencional, tem um segundo mandamento, semelhante a este, que é amar ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo como a si mesmo é semelhante a este primeiro. E aí ele argumenta, ora, se você diz amar a Deus, a quem você não vê, mas não ama a seu irmão, a quem você vê, que sentido há? Então, perceba que, quando, voltando agora a Mateus, ele continua o texto, segundo Mateus, além deste segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, além dele ser semelhante ao primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, Jesus conclui, veja aí no verso 40, de forma magistral e retumbante, na visão do mestre, ele conclui com uma afirmativa categórica que vai no sentido do que eu estou falando. No verso 40, ele diz assim, desses dois mandamentos, não apenas de um, dos dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Veja que afirmativa tremenda. O intérprete da lei tinha perguntado a Jesus qual é o grande mandamento na lei de Deus. Ele disse que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento, compreensão, intensidade. E segundo mandamento, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, no verso 40, ele diz, desses dois, e não apenas de um, desses dois que, na verdade, é um só, um vertical e outro horizontal, depende toda a lei e os profetas. Observe que Jesus considera esses dois mandamentos como semelhantes, ainda que sem confundi-los. Porém, agora, ele vai além e coloca ambos, o amar a Deus e o amar ao próximo, como o norte, a bússola, da qual depende toda a revelação de Deus até então. Todo o seu caráter, a sua vontade, feita, revelada até aquele momento, e que estavam presentes na lei de Deus, a Torá, nos profetas, Neviim, que são duas das três divisões da Bíblia hebraica, a Tanaka, junto com os escritos, o Ketuvim. Então ele está dizendo que toda a revelação de Deus, a própria lei de Deus, converge para o fato de que é preciso amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O mais interessante é que no verso 40, Jesus usa o verbo depender. Depender é o verbo krematai, em grego. A ideia é de algo que está pendurado,
para ter sustentação. Se eu pudesse mostrar para você agora, eu mostraria um exemplo claro. Talvez no final da mensagem eu mostre para você não se distrair, que é a maneira como eu pendurei a lâmpada aqui da minha sala para que ela tivesse um foco melhor no meu rosto, para que a gente tivesse alguma luz melhor. Então, ele está pendurado com dois prendedores de roupa que nós colocamos ali para que a lâmpada ficasse contra o meu rosto. Então, ele está pendurado nesse fio e nesses prendedores de roupa. Pois bem, a lei e os profetas estão pendurados na própria expressão perfeita do amor de Deus acima de tudo e do próximo como a si mesmo. Se você for agora para o texto paralelo, em Marcos capítulo 12, 28 a 34, é o mesmo texto, do mesmo episódio, agora narrado por Marcos e não por Mateus. Marcos, como você sabe, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E, normalmente, nas passagens que são paralelas a Lucas e paralelas a Mateus, ele é mais sintético. No entanto, nesse caso, ele nos dá mais detalhes. Então, apesar dele ser o menorzinho, ser o mais sintético, mais objetivo, como eu já demonstrei, aqui ele dá mais detalhes. E aí você vá, por gentileza, em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Veja, o contexto conforme Marcos é o mesmo. Ele diz que foi em meio a uma discussão que um dos escribas pergunta a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos. A palavra principal aqui, novamente, é aquela palavra protes, o primeiro, o que vem primeiro. Jesus responde que o principal mandamento repousa no Shema de Israel. O Shema de Israel está lá na lei, que é aquela confissão de fé resumida, que diz tudo o que o judeu precisa crer. O que é o Shema? É o Shema que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É um desdobramento do mandamento primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma confissão de fé judaica, de que há um só Deus e, portanto, deve-se amá-lo acima de tudo e unicamente, pois, seja qual for, um só Deus precisa ser amado de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de toda a sua força. Então, o que ele está dizendo, Marcos agora, é que esse principal mandamento traz uma devoção completa, uma exigência de devoção completa, absoluta, irrestrita, abrangente, que envolva todas as instâncias do coração como centro de vida. A minha cognição, o meu entendimento, o meu afeto de alma, a força da minha volição, da minha motivação mais profunda, que se expressa, se manifesta na maneira como eu me comporto, nas atitudes, nas palavras e assim por diante. Lá mesmo em Marcos, no verso 31, ele também completa como Mateus registra. Ele diz: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, curiosamente, Marcos usa um jogo de palavras. Pois, preste bem atenção no texto, eu estou falando de Marcos capítulo 12, verso 31. Ele usa um jogo de palavras. Qual o jogo de palavras? Ele diz assim: não há outro mandamento maior. Veja que ele usa a expressão no mandamento, no singular. Não há nenhum entolê, nenhum mandamento específico maior do que esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando ele vai comparar, logo depois ele diz que a comparação é do que estes. E aí ele usa no plural. Então, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo que os mandamentos que não tem outro maior é um só: amar. Mas as duas expressões semelhantes deste mesmo princípio relacional é amar a Deus e amar ao próximo. Não há nenhum outro mandamento maior do que este. E que este é esse? Este que se expressa de duas maneiras muito claras. Primeiramente, amando a Deus acima de todas as coisas, mas também amando ao próximo como a si mesmo. Marcos, então, encerra a narrativa nesse diálogo, no seu texto de Marcos capítulo 12, no verso 32, dizendo que agora foi o próprio intérprete da lei que reconhece, dizendo assim: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E aí Marcos acrescenta algo que nos ajuda a entender ainda mais. Ele repete a integralidade desse amor de Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força,
Mas acrescenta um detalhe, o detalhe é que este amor no qual a lei e os profetas estão pendurados, como falou Mateus, ou dependem, também é mais importante do que qualquer liturgia religiosa pautada por holocausto e sacrifício. Veja que o intérprete diz exatamente isso. No verso 33, ele diz assim, este mandamento excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Gente, eu estou falando de um judeu, intérprete da lei. Possivelmente esse diálogo aconteceu na esplanada do templo, onde havia os sacrifícios dentro do templo, e ele está dizendo aqui que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios, que são as formas de adorar a Deus no Antigo Testamento. O verbo exceder é o verbo perissoteron, que significa maior em tamanho, maior em importância, maior em grau de intensidade. É o mesmo verbo que é usado em algumas vezes para traduzir a ideia de abundar, periceteo. É traduzido frequentemente nas 128 aparições que ele tem no Novo Testamento, com a ideia de exceder realmente, de ultrapassar, de ir além, de ser maior, de transbordar. Na outra passagem, e agora nós vamos para Lucas, que se encontra no capítulo 10, essa ideia é ainda mais ampliada. Veja, resumindo até agora, em Mateus, fica claro que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são um mesmo mandamento, é o mesmo princípio, amar como diferencial nos relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo, que se expressa nessas duas dimensões, vertical e horizontal. Mateus conclui dizendo que toda a lei e os profetas estão pendurados neste princípio. Marcos, agora, está dizendo que esse princípio, que é o mesmo, da mesma maneira como Mateus compreende e narra, também faz com que esse princípio exceda, abunde, ultrapassa todo o sacrifício, todo holocausto, toda expressão de religiosidade, toda coreografia religiosa, litúrgica que porventura o homem possa ter. Agora nós vamos para Lucas e vamos ter um terceiro complemento aqui. Abre a sua Bíblia ou procure aí Lucas capítulo 10. É a segunda passagem paralela. Então você tem Mateus capítulo 22, Marcos capítulo 12 e Lucas capítulo 10. Enquanto você abre, eu vou tomar um melzinho aqui que minha esposa trouxe para mim, porque ela disse que minha voz está meio que cansada. Ok? Então veja bem, Lucas capítulo 10, verso 25. Veja, novamente nós encontramos que Jesus ensina o mandamento de amar a Deus e ao próximo, também provocado pelo intérprete da lei. Veja aí que ele aparece no versículo 25 de Lucas. E o próprio Lucas diz que o intuito dele era pôr Jesus à prova ao perguntar, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus parte da visão meritória que ele tinha, o que é que eu farei para herdar a vida eterna, razão porque ele poderia, eventualmente, na cabeça dele, fazer algo para herdar a vida eterna, algo que, obviamente, nós já falamos, é sem sentido, porque a gente herda naturalmente dos nossos pais e, portanto, não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós somos. Mas na cabeça dele, ele imagina que deve fazer alguma coisa para herdar. Jesus devolve com duas perguntas. A primeira, o que está escrito na lei e como tu interpretas. É justamente aí que ele responde, o intérprete, a Jesus, no versículo 27, dizendo assim, na lei está dito aí, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, encerra o diálogo, reconhecendo que aquela era uma boa resposta, ele diz, respondeste corretamente, mas apontando para ele o dever que uma boa hermenêutica, como ele interpretava, que uma boa teologia, como ele estava compreendendo a lei, se desdobram em vida cristã piedosa na prática, porque ele diz àquele homem, faça isso e viverás. Segundo Lucas, o intérprete da lei, querendo justificar, ou querendo se justificar, talvez melhor seria entender, tentando fugir da responsabilidade de ser piedoso na prática, pergunta capciosamente, quem é o meu próximo, então? E aí oferece a Jesus a oportunidade perfeita para Jesus contar uma das suas mais famosas parábolas, que é a parábola do bom samaritano.
Eu não vou falar sobre isso porque exatamente será a parábola do bom samaritano que eu vou ministrar no 10º episódio, que será à noite, às 18 horas. Quando vamos então falar sobre o amor para aqueles que nada têm a nos oferecer em troca e que até mesmo poderiam ser considerados como inimigos ou adversários. Então Lucas cria essa, ou narra essa situação como a condição, a oportunidade, o contexto que Jesus usa para contar a parábola do samaritano. Então, se você prestar bem atenção, nós temos 3 conceitos que se desdobram quando nós queremos provar que o amor é o grande diferencial do ensino de Jesus sobre relacionamentos humanos. Primeiro, é que o amor de Deus, ou o amor que eu tenho para com Deus, como cumprimento da lei, como cumprimento daquilo que é a vontade de Deus nos relacionamentos, seja com ele ou seja com o próximo, é o mesmo na essência, mas que se expressa de 2 maneiras. Para com Deus acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha intensidade, e ao meu próximo como eu amo a mim mesmo, ou como eu gostaria que alguém me amasse. Marcos completa dizendo que isso também é superior a toda expressão de religiosidade, todos os sacrifícios, todos os holocaustos, toda a liturgia, toda a coreografia religiosa. E agora Lucas diz que isso deve descer à prática. E aí, contando a história do samaritano, nós vamos ver claramente, principalmente agora à noite, como isso de fato acontece. Veja, irmãos, o meu ponto nessa análise da mesma passagem, nesses 3 evangelhos, é justamente esse, que amar ao próximo como a nós mesmos não é um complemento ao amor a Deus acima de todas as coisas. Nem é uma coisa ou outra. Mas, na verdade, é a expressão concreta do amor a Deus, pois nos relacionamentos é que realmente demonstramos a qualidade do nosso amor a Deus. Ou seja, se há algo que diferencia o que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos, é o amor. Mas que amor? Primeiro, o amor a Deus acima de todas as coisas como base e como essência do meu amor para com o próximo. É totalmente diferente, queridos irmãos, da ideia de que eu devo amar ao outro e fazer o bem ao outro para poder receber o bem, tipo aquela coisa de lavar uma mão lava a outra. Não. Ele está dizendo que o fundamento maior para eu amar o próximo é o amor, mas o amor a Deus acima de todas as coisas, que se expressa semelhantemente ao amor para com o próximo. Ou seja, se há algo que diferencia o que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos, é o amor qualificado como Mateus, Marcos e Lucas qualificam. Como eu falei no início, eu me propus a demonstrar que os relacionamentos são criação divina para a manifestação do caráter de Deus. Logo, se o amor a Deus é o que eu devo a Ele como criatura que reconhece o seu senhorio sobre minha vida, eu não posso deixar de expressar nos meus relacionamentos esse amor que eu expresso para com Deus. Por quê? Porque os relacionamentos humanos são criação divina para a manifestação desse caráter. Então, de alguma maneira, eu sou amado e me torno um instrumento de amor a Deus, devolvendo a Ele o amor que Ele me dedica, mas também ao meu próximo, como a mim mesmo. Eu também disse no início que eu gostaria de demonstrar que é uma íntima relação, mutuamente influenciando meus relacionamentos com Deus, o meu relacionamento com Deus e meus relacionamentos pessoais. Isso é verdade, como ficou claro. João, inclusive, diz isso de maneira muito explícita, que se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo de maneira intensa, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, naturalmente os meus relacionamentos humanos terão essa mesma força, entendimento e intensidade. E por causa desses 2 aspectos, é que fica muito claro que amar não é um sentimento, embora tenha emoções envolvidas. Amar é atitude. E, como nós veremos à noite, uma atitude prática. Uma piedade que não fica dentro do templo, que não se expressa em categorias litúrgicas, em coreografias religiosas, mas na prática, na realidade da prática humana. E por causa desses 2 aspectos, essa íntima relação entre meus sentimentos e atitudes para com Deus e meus sentimentos e atitudes para com os outros, se revela naquilo que eu sinto e faço para com Deus, o meu louvor, a minha gratidão, a minha oração, a minha devoção a Ele, mas também naquilo que eu sinto e faço em relação ao meu próximo.
sabe, irmãos, nos dias atuais, eu preciso dizer, talvez, com mais veemência do que talvez eu diria em outros momentos. Mas uma religião, inclusive a nossa, que lhe ajudar a amar a Deus, conforme ele prescreve em sua lei que deseja ser amado, certamente lhe ensinará a amar as pessoas, lhe motivará a amar as pessoas. Portanto, desconfie de qualquer ensino, mesmo que seja feito em nome de Deus, e supostamente por amar a Deus e para agradar a Deus, que venha lhe ensinar ou lhe incentivar a odiar a quem Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Religião de Deus ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como nós veremos hoje à noite, até mesmo quando este próximo é adversário religioso, ideológico, político, tem atitudes de inimizade para comigo, como muitos tiveram em relação a Jesus. E a atitude dele como modelo de amor foi aquela que nós descrevemos nos evangelhos. Portanto, faça você também, como cristão, do amor o diferencial com que você vive seus relacionamentos humanos. Porque foi justamente esse diferencial que Jesus ensinou e viveu. Isso é o que Jesus ensinou sobre relacionamentos humanos. À noite, nós vamos ver no 10º episódio aquela parábola do bom samaritano. E vamos ver como, na prática, aquele amor diferenciou o ensino de Jesus. E como, na prática, pode me ajudar a também diferenciar o meu relacionamento humano. Eu não vou adiantar a pregação sobre isso, mas eu gostaria muito, muito que você estivesse à noite conosco, para você entender mais um aspecto do que Jesus ensinou sobre relacionamentos humanos. Podemos orar agora e pedir que Deus derrame esse amor sobre nós. Na verdade, o Espírito Santo, cujo fruto é o amor, e que habita em todo aquele que de fato é crente em Jesus Cristo, que entenda essa verdade, certamente lhe capacitará a compreender. Ele nos encaminhará a toda a verdade, diz a promessa do Consolador, mas também a viver no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que poder do Espírito Santo é alguma coisa com autoridade, com veemência, com voz impostada, com gestos retumbantes. Mas é curioso, em alguns momentos, a candura, o carinho, a delicadeza das palavras, dos gestos de Jesus, revelavam uma autoridade que expressava o amor, assim como ele espera de nós. Podemos orar nesse momento? Curva a sua cabeça onde você estiver e peça a Deus para lhe capacitar a viver essa realidade. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que a tua bênção, a tua graciosa bênção do amor que o Senhor já derramou sobre nossas vidas se concretize no amor ao próximo como a nós mesmos. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que este é o diferencial do Evangelho. Este é o diferencial do ensino de Jesus. Este é o diferencial da vida dos cristãos. Certamente, ó Deus, não é um amor sentimentaloide, emocionalista, cheio de fofura. Não, Pai, é um amor muitas vezes na sinceridade do gesto, na intensidade da palavra, às vezes até mesmo na confrontação com a verdade. Como a tua palavra diz que nós devemos falar a verdade em amor, revestida em amor. Nos ajuda, Pai, a balizar isso pelo teu Espírito, de tal modo que possamos amar a Ti acima de todas as coisas e, portanto, sermos fiéis, leais, verdadeiros para contigo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda a encontrar esse equilíbrio, porque sabemos, ó Pai, que em muitos momentos a mensagem que a Tua igreja, que o Teu povo, que nós particularmente temos enviado, tem sido uma mensagem destituída de amor, com muita verdade, mas destituída de amor. E muitas vezes isso tem sido
motivos, ó Pai, para muitos tropeçarem no caminho para a salvação. Tenha misericórdia de nós, nos capacita com sabedoria e graça, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém.